Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016 e nessa aula eu vou explicar um pouco sobre o conceito de diretório, uma vez que é necessário você conhecer esse conceito para que você então entenda o que é o Active Directory e porque o Active Directory ele surgiu, que foi justamente para resolver esse problema de redes com muitos diretórios e que não existe ali uma autenticação centralizada. Então o que é que você vai estudar nessa aula? Você vai aprender relembrar, na verdade, os conceitos baseados em mainframe e o modelo cliente-servidor. O conceito baseado em mainframe é aquele que eu abordei lá no primeiro capítulo, que foi usado ali por volta de 1970, e que existia uma empresa que era dona de um mainframe, que era um supercomputador, em que ela alugava esse mainframe para outra empresa, e essa outra empresa acessava as aplicações que existiam no mainframe via terminais burros. E que a comunicação era feita por linha de dados, modem. E aí então surgiu depois disso o modelo cliente-servidor, que eu também abordei em capítulos anteriores, que foi um modelo no qual substituiu o modelo baseado em mainframe, que ele resolvia ali os dois problemas que existiam nesse modelo do mainframe, ou seja, os dois principais problemas, que era a questão de linhas de comunicação, que às vezes havia uma perca de comunicação entre o terminal burro e a aplicação que estava lá no mainframe, e acabava então as empresas com seus serviços de fora, e resolvia também o problema da questão dos dados ser administrado por terceiro, uma vez que era no mainframe que era responsável, que outra empresa era responsável por esse mainframe, que fazia a manutenção dele, e acabava ali tendo uma certa desconfiança em relação aos dados, uma vez que os dados não eram dentro da própria empresa que alugava o serviço, não, os dados ficavam em um supercomputador de outra empresa que era dona desse supercomputador. E depois a gente vai de relembrar esses conceitos baseados em mainframe, cliente-servidor, a gente então vai dar início ao conceito de diretório. Uma vez que, como eu abordei no início dessa aula, o conceito de diretório, que é fundamental para que você entenda o que é o Active Directory. Aqui é uma ilustração bastante simples sobre o que é o conceito de diretório no Active Directory, que é um conceito que vai permitir ali, dando aqui uma antecipada, vai permitir o usuário acesse todos os recursos da rede por um único logon. Então, nesse caso aqui, o usuário ele vai acessar um computador, vai chegar naquela tela ali de bloqueio do Windows, vai pôr sua senha e vai então conseguir acessar todos os recursos da rede por esse único acesso que ele fez na estação de trabalho, que é o que? A conta do usuário e a senha que ele colocou. Então, com um único logon, ele então vai acessar o servidor de e-mail, não vai precisar colocar novamente uma senha ou uma conta diferente para acessar um e-mail. Ele pode utilizar a mesma conta e senha que foi feita ali no Active Directory. A mesma coisa para o servidor de arquivos, com a mesma conta ele pode acessar o servidor de arquivos, o servidor de impressão para ele poder imprimir determinado documento, e também o servidor de banco de dados e entre outros servidores que podem estar na rede. Então vamos lá, começando um pouco sobre o modelo baseado em mainframe cliente-servidor.
no qual eu já abordei em capítulos anteriores. Eu expliquei que o modelo baseado em mainframe era um modelo que existia uma empresa A e uma empresa B. Então a empresa A, ela contratava essa empresa B, que tinha um supercomputador conhecido pelo nome de mainframe, em que nessa empresa B, essa empresa A colocava suas aplicações e acessava suas aplicações via terminais burros que existiam dentro da própria empresa. E essa comunicação entre os terminais burros para poder visualizar as aplicações que existiam no mainframe era feita via linha de dados, ou seja, via modem, permitindo então a visualização dos dados que existiam nas aplicações da empresa B, né? Enquanto as aplicações foram instaladas lá via os terminais burros. Então, nesse modelo aqui baseado em mainframe, existia dois problemas que começaram a surgir ao longo do tempo, em que o primeiro problema foi a linha de comunicação e o segundo problema foi a questão dos dados das empresas sendo administradas por terceiro. Então, acontecia o quê? Nessa época havia às vezes problema em relação, como hoje em dia também acontece, né? Mas nessa época ainda mais problemas em relação à comunicação entre os terminais burros e o mainframe. Por algumas das vezes caía a questão da linha de dados, ou seja, a comunicação da internet cair, e essas aplicações elas ficarem fora, fazendo com que os usuários não acessassem as informações nos quais queriam acessar. E outro problema que começou a surgir no modelo baseado em mainframe foi a questão da administração dos dados. Então, se você notar nesse modelo aqui, a aplicação ela não ficava na empresa, ela ficava dentro desse supercomputador, que muitas das vezes estava em outro local. Então a administração desses dados era feita por essa empresa B, no qual era dona desse supercomputador. Então ela administrava os dados da empresa A, no qual solicitava a requisição. Então toda a questão de manutenção, a configuração, a atualização de banco de dados e por aí vai, era feito pela empresa B e não pela empresa A, no qual era a empresa A que era dona da aplicação. Então, com isso surgiu um modelo baseado em cliente-servidor, que o modelo baseado em cliente-servidor ele veio para solucionar esses dois problemas. A questão de linha de comunicação, que nesse modelo baseado em cliente-servidor, a comunicação já era feita dentro, utilizando a própria rede interna da empresa, né? Ali a rede local, em que existe o servidor, a comunicação é feita ali pelo protocolo TCP/IP, e existe o cliente. E a questão também da resolução do segundo problema, que era a questão dos dados da empresa serem administrados por terceiro. Então, nesse modelo baseado em cliente-servidor, o servidor já existia dentro da própria empresa e a administração dos dados era feita pela própria empresa, não havia mais a necessidade de uma empresa B fazer a configuração, a atualização e por aí vai dessas informações da empresa A. Então, tudo agora era feito dentro da própria empresa. Então, nesse modelo baseado em cliente-servidor, começou a então surgir o surgimento de sistemas operacionais mais robustos, exemplo Windows 7, que aí então começou a surgir servidores de 2, 3 e N camadas, que basicamente cada camada era tirada ali do servidor e colocada em outro servidor, permitindo ali então uma manutenção ou então uma atualização mais fácil. E começou então a surgir o sistema operacionais mais robusto, mais uma vez exemplo é o Windows 7, que é o tema principal desse curso. Foi daí então que começou a se ter uma noção melhor do que é diretório. Diretório que já existia, quando eu explicar aqui o que é o conceito, nesses dois modelos aqui, o mainframe e também o inicial do cliente-servidor. Então o modelo, o que é o conceito de diretório? O conceito de diretório, ele é um banco de informações sobre objetos de usuário, que podem ser usuários, computadores e por aí vai. Então, esse conceito de diretório é fundamental para entender o Active Directory, pois o Active Directory ele é fundamentado em serviços de diretório. Então, o que é o conceito de diretório? Ele é um banco de informações sobre objetos, que objetos podem ser usuários, podem ser computadores e por aí vai. Então aqui é uma ilustração bastante simples do que é o conceito de diretório, no qual eu vou explicar aqui de forma mais conceitual por essa imagem, em que existe um usuário
que precisa acessar um computador, e nesse computador ele vai colocar então um usuário e uma senha. Nesse caso ele vai colocar o nome de login dele e a senha no qual foi configurada para ele. Então aqui já é um conceito de diretório, em que ele é um banco de informações sobre objetos. Então o que é o diretório aqui? O diretório é o que tem dentro do computador, né? Nesse caso aqui é o banco que contém as informações sobre o usuário que precisa acessar a estação. Então quais informações ele vai conter nesse computador? O nome do usuário e a senha que foi configurada para ele que ele acesse a estação de trabalho. Então, o diretório, que é, resumidamente, é um banco de informações sobre objetos. Quais objetos? Pode ser usuários, pode ser computadores e pode ser também outros objetos. Então, aqui é mais uma vez o conceito de diretório, em que o diretório que é um banco de informações, ou seja, é o banco que existe dentro do computador, que no caso ali, um recurso que tem dentro do computador que permite que contém informações sobre objetos. Quais objetos? Nesse caso, a pessoa, o que seria a informação, a senha e o nome da conta dela, que vai permitir que ela acesse a estação de trabalho. Em uma rede também pode existir vários diretórios, como você vai ver, em que cada diretório ele pode conter ou não uma conta diferente ou uma senha diferente daquele usuário que precisa acessar aquele recurso, como você vai ver aqui nessa ilustração, mas isso acaba dificultando ali a administração da rede, em que contém vários diretórios dessa forma. Então eu vou explicar aqui um problema que você pode ter quando você tem vários diretórios em uma rede, em que a autenticação ela não é centralizada, ou seja, em que não é apenas um único logon, única conta e única senha para acessar ali todos os recursos no qual o usuário precisa acessar. Então, imagina um usuário acessar um computador ali do local que ele trabalha. Então, você no dia a dia, ele vai chegar no computador, vai pôr ali seu usuário e senha, né, que foi definida para ele. E então ele vai fazer qual atividade básica. Ele vai acessar um e-mail, vai acessar uma pasta compartilhada, vai acessar uma impressora e vai acessar o sistema da empresa. Nesse caso ali, o banco de dados. Então, imagina o usuário acessou o computador, colocou ali seu usuário e senha, acessou a estação, e agora ele vai fazer essas coisas. Primeira coisa, ele vai acessar um e-mail. Então, vai chegar lá, vai abrir ali o navegador, vai colocar o nome da plataforma de e-mail que ele vai acessar e vai colocar então um usuário e senha para acessar esse e-mail. Então veja que ele já colocou um usuário e senha para acessar um e-mail. Então aqui já foi a primeira coisa que ele fez. Agora ele vai acessar uma pasta que está compartilhada em rede para ele ali no trabalho, e então para acessar essa pasta ele vai colocar outro usuário e senha. Também pode ser o mesmo. E também vai fazer a mesma coisa para o servidor de impressão, vai imprimir um determinado documento ali na rede, e para acessar o servidor de impressão também vai colocar um usuário e senha, a mesma coisa do banco de dados. Então você veja que nesse contexto aqui existe 4 servidores, em que a gente tem 4 diretórios. O primeiro, o servidor de e-mail, que armazena informações sobre a conta e a senha do e-mail desse usuário. Existe o servidor de arquivos, que é outro diretório que vai conter informações sobre a pasta no qual o usuário pode acessar, as configurações de permissões e também a conta e a senha no qual o usuário precisa fornecer para acessar essa pasta. Existe o servidor de impressão, que também vai conter informações sobre quais impressoras o usuário pode acessar, e também vai ter informações sobre a conta dele e a senha no qual ele precisa fornecer para imprimir determinado documento. E também vai ter o servidor de banco de dados, que vai conter informações do sistema da empresa, no caso vai conter informações do que ele pode acessar, e também informações do nome da conta e a senha no qual ele deve fornecer para poder ter acesso à aplicação ali da empresa. Então nesse contexto aqui a gente tem 4 diretórios diferentes, que cada diretório contém informações diferentes de cada recurso que ele deseja acessar. Em ambientes que a gente tem muitos diretórios que não existe uma autenticação centralizada, existem alguns problemas, como por exemplo, o primeiro problema é o que? Imagina o usuário 2 semanas ou então um mês, 2 meses depois
tenha que acessar esse servidor de e-mail, então a senha desse usuário expire. Então o que é que vai acontecer? O usuário vai pôr às vezes uma senha diferente, por alguma regra de segurança que não permite que memorize a senha antiga, e ele também vai definir uma senha que é diferente daquela que ele acessa o computador, que foi talvez a mesma que ele definiu ali para os 4 diretórios que ele precisa acessar no dia. Então vai pôr uma senha diferente aqui no e-mail, depois já então expira também a senha do servidor de arquivos, ele põe uma senha diferente, porque ele permite que armazene a mesma senha usada anteriormente, a mesma coisa para o servidor de impressão e a mesma coisa para o banco de dados. Então acontece que com o tempo o usuário ele vai ter uma senha para cada tipo de recurso que ele uma senha diferente para cada tipo de recurso que ele deseja acessar, e acaba que com o tempo o usuário esquecendo qual é a senha que ele definiu para cada determinado tipo de recurso. Então esse é um problema quando a gente tem muitos diretórios que não tem uma autenticação centralizada, é o que você tem vários recursos que você precisa acessar e com o tempo acaba tendo que trocar a senha, ou então o usuário tem que trocar a senha dele e colocar uma senha diferente para cada determinado de recurso, e acaba o usuário não lembrando qual é a senha que ele colocou, e ali tendo uma questão de uma maior demanda em relação ao suporte ao helpdesk da empresa, uma vez que o administrador que está lá, a equipe de TI, ele então vai ter que ficar toda hora ajustando a senha desse usuário. Então existe esse problema quando a gente tem muitos diretórios, que é justamente quando a gente não tem uma autenticação centralizada, que a gente tem vários recursos ali na rede, que cada recurso você tem que configurar a senha e o e-mail, a senha e a conta desse usuário, e acaba com o tempo expirando essa senha, e acaba o usuário mudando essa senha, pondo uma senha diferente para cada determinado tipo de recurso, e aí acaba o usuário não lembrando a senha para qual ele colocou em cada tipo de recurso, e aumentando ali a questão do helpdesk em relação à TI. Então quando a gente tem uma autenticação centralizada, que foi justamente para que veio isso o Active Directory, a gente tem ali no caso ainda assim os 4 tipos de diretório, né? No caso o servidor de e-mail, que vai ter informações ali da conta desse usuário que precisa acessar o computador, o servidor de arquivos, que também vai ter informações da conta do usuário que precisa acessar aqueles determinados arquivos, o servidor de impressão e banco de dados. Mas com o conceito de Active Directory, em relação a diretório, ele veio justamente para solucionar esse tipo de problema aqui, em que a gente tem vários diretórios, que cada diretório tem que fazer a conta do usuário e a senha dele, e acaba expirando a senha, e acaba a gente tendo que trocar a senha de tempo em tempo, e acabando às vezes esquecendo qual é a senha que usou em cada determinado recurso, e tendo ali uma confusão maior. Então o conceito do Active Directory ele veio para resolver esse problema, que toda a autenticação agora ela é feita pelo Active Directory, ou seja, esse servidor que é com controlador de domínio, e então com esse único logon, que é o que foi feito ali para essa conta de usuário, então o usuário vai conseguir acessar o servidor de e-mail, o servidor de arquivo, o servidor de impressão e o servidor de banco de dados com o mesmo logon e senha que foi feito ali no Active Directory. Então imagine um cenário aqui, imagine um usuário agora acessando um servidor de e-mail, o servidor de arquivo, o servidor de impressão e o servidor de banco de dados. Então como é que vai funcionar? Vai ser feita ali no Active Directory, no console dos usuários dos computadores do AD, a conta desse usuário aqui, a senha dele, e então ele vai conseguir, com a integração desses recursos aqui no AD, acessar todos esses recursos aqui com única conta e única senha. Então acaba aquele problema de a senha às vezes acontecer de expirar em determinado diretório, seja do e-mail, do arquivo de impressão ou de banco de dados, e ter aí uma senha diferente para cada um. Não, agora com a Active Directory a gente tem ali um único logon e única senha para acessar todos os recursos que estão disponíveis na rede, ou seja, no domínio, e se houver necessidade de trocar a senha em qualquer um deles aqui, troca no AD, e com essa senha trocada o usuário então usa essa nova senha para acessar todos os recursos que estão na rede ali com um único logon. Então o Active Directory ele veio justamente para resolver esse problema aqui de uma empresa quando ela tem muitos diretórios, né? Ou seja, quando a empresa ali ela precisa
que um usuário acesse vários recursos que estão na rede e acaba tendo que colocar um usuário e senha para cada um, e com Active Directory você faz tudo ali pelo AD, então com essa mesma senha e com essa mesma conta o usuário acessa ali todos os diretórios que estão disponíveis na rede com um único logon. Então o conceito de diretório no AD é basicamente isso, é permitir que um usuário acesse tanto a estação como todos os recursos que estão na rede por um único logon, por uma única conta, e então evite essa confusão de ter vários diretórios e em cada diretório ter ali uma conta, ou então ter a mesma conta, mas com senha diferente para cada recurso que ele deseja acessar. Na próxima aula a gente vai aprender melhor mais sobre o Active Directory. Nessa aula foi basicamente um resumo dos conceitos baseados em mainframe e cliente-servidor, que foi justamente com esses dois conceitos que começou a surgir um modelo de diretório, né? Na verdade já existia, mas aí começou a ter uma noção melhor do que é um diretório e os problemas que podia dar com redes que possuem muitos diretórios. E a gente aprendeu também o conceito de diretório, que nada é mais do que um banco que contém informações sobre objetos. Quais informações? Pode ser o nome do usuário, a conta do usuário, o cargo que ele ocupa, e pode ser objetos como usuário, computadores e por aí vai, que ele vai com essas informações permitir que o usuário se autentique na rede e então acessa aquilo no qual ele se propõe a acessar. E que também a gente pode ter uma rede com vários diretórios, e que o problema de existir uma rede com vários diretórios sem ter uma autenticação centralizada, no caso com o Active Directory, é você com o tempo acabar tendo que trocar a senha do usuário em cada um desses diretórios, e então com o tempo cada diretório tem uma senha diferente e o usuário então não sabe mais o que é a senha de cada um, a senha que ele tem que colocar em cada determinado diretório. E com o Active Directory ele vem justamente para resolver esse problema aqui, que ele vai permitir que o usuário com um único logon acesse ali todos os recursos que estão disponíveis na rede com apenas única conta e uma única senha. Na próxima aula a gente vai aprender melhor o que é o Active Directory, e nessa aula é apenas conceitos sobre porquê, qual é a ideia do Active Directory, que é justamente permitir a autenticação única na rede de um usuário e permitir que ele acesse todos os recursos que estão disponíveis no domínio, e relembrar os conceitos baseados em mainframe e cliente-servidor, que começou meio, entre aspas, dar início ao conceito de diretório. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas, e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos.
Tiver dúvida, crítica, comentário, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.